Então, vamos começar a aula sobre resolução de sistemas lineares. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o número de soluções, os sistemas que a gente vai ver aqui são apenas dois, que é a eliminação de Gauss e fatoração LU, ou seja, os métodos numéricos que vocês terão que aprender e se preparar para as próximas avaliações, a próxima avaliação, na realidade, é eliminação de Gauss e fatoração LU. Aí vamos ter alguns exemplos e depois vamos ver o algoritmo em si. Aí você perguntaria, professor, mas não existem outros métodos? Sim, existem. Tá? Existem outros métodos. Eu diria que pelo menos uns 5 ou 6 métodos só para resolução de sistemas lineares, tá bom? Esses dois aqui que eu estou apresentando, para os que eu vou apresentar para vocês, são os mais utilizados aqui dentro. Bem, são mais utilizados, né? Pelos pesquisadores, por estudantes, enfim, pessoas que trabalham utilizando a resolução de sistemas lineares, ok? Vamos lá. Então, as aplicações de sistemas lineares, elas têm aplicações na geometria, nas redes elétricas, hidráulicas, de tráfego, tá? Distribuição de calor, na química, na economia, na programação linear, na estatística, nos jogos, etc. Na construção civil, que não está aí, tá? É um ramo que é uma disciplina, digamos assim, é uma técnica que você pode aplicar nas várias áreas da engenharia e até mesmo eu já vi problemas, e vocês podem depois procurar, pesquisar, existem problemas que utilizam para você cozinhar. Olha só que legal, né? O pessoal que gosta de cozinhar aí, não sei se alguém gosta, eu não gosto, mas quando precisa eu cozinho. Então, mas eu vejo que tem várias aplicações, tá? Tem vários ramos aqui de aplicação dos sistemas lineares, assim como também os outros assuntos que a gente já viu até agora. Então, aí nós temos aqui um sistema bem simples, a 2x mais x2 igual a 3 e x1 menos 3x2 igual a menos 2. Esse é um caso simples, é claro que não é utilizado na prática, porque coisa muito simples assim, a gente não precisa nem aplicar algum método para resolver sistemas dessa natureza, né? Então, um método bem simples aqui, por exemplo, da adição, você vai obter exatamente a solução, né? Por exemplo, aqui nesse caso, olha, 2x1 mais x2 igual a 3 e x1 menos 3x2 igual a menos 2, claramente você já descobre, né? Qual é a solução. Alguém poderia dizer qual é a solução? X1 e x2 aqui, que satisfaz a primeira e a segunda equação? Direto, não precisa nem fechar os olhos para se dizer. 1 em 1, né, pessoal? X1 igual a 1 e x2 igual a 1, vai dar, né? 2 mais 1, 3, e 1 menos 3 dá menos 2, ó. Bem fácil, 1 em 1. Então, seria a solução do sistema. A gente não precisa aplicar nenhum método para, obviamente, obter a solução, certo? Um simples olhar, no estalar de dedos, a gente consegue resolver facilmente. Não precisa nem calcular, inclusive, né? Aplicar qualquer tipo de método que você já encontra a solução. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é trabalhar com digamos, 10 variáveis, 20 equações. Então, são esses tipos de problemas que aparecem na realidade, né? Então, na realidade, o que aparece são problemas com várias variáveis. Porque duas variáveis, três variáveis, a gente está cansado de resolver, né? Já está cansado de resolver desde lá do ensino médio. E aí, quando chega no ensino superior, o professor passa somente de duas variáveis, três variáveis, certo? Até mesmo na geometria, na álgebra linear que vocês já fizeram, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ver, por exemplo, problemas só com duas variáveis, três variáveis, que facilmente você resolve. Quatro variáveis, puxa vida, eu nunca tinha visto de quatro, mas já resolveram. E é factível, né, de resolver, tá bom? Muito bem, encontrar a solução de um sistema é encontrar a interseção das curvas, né,
que essas duas equações, aqui nesse caso são duas equações, elas se cruzam entre si, né? Elas se interceptam em determinados pontos. Então, você percebe que ela vai se interceptar exatamente no ponto 1 em 1, ok? E aí, então, portanto, essas duas retas, né, que são retas, você vai ter exatamente a solução, que é a interseção desses dois pontos. Muito bem, então, um sistema, na realidade, é exatamente você tendo um conjunto de equações da forma matricial A11, x1 mais A12, x2 mais A1n, xn igual a B1, A21, x1 mais A22, x2 e assim sucessivamente até A2n, xn igual a B2. E assim vai até a última equação, a M1x1, a M2x2, até a Mn, digo, xn igual a Bn. Esse é um sistema linear, pode ser transformado num produto matricial igual a uma outra matriz, tá bom? Então, aqui você percebe exatamente o que eu acabei de falar, né? A ideia é encontrar a matriz X. Quem é a matriz X? A matriz X é exatamente o vetor x1, x2, x3, xn, que são exatamente as soluções do meu sistema linear, ok? A é a matriz dos coeficientes, que é exatamente aquela matriz A1, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANN. Tá? Essa é a matriz dos coeficientes. A matriz das variáveis, como eu acabei de falar para vocês, é x1, x2 até xn. E a matriz B é os termos independentes, são os termos independentes B1, B2 até Bn. Tá? A matriz A, ela pertence ao corpo, né, dos números reais, é M por N, tá? O X é um vetor que pertence ao Rn e B também é um vetor do Rm. Então, a gente só já viu isso aqui, mas é bom lembrar que um sistema linear ele tem essas possibilidades aqui, tá certo? Ele pode ter uma única solução, ele pode ter infinitas soluções ou ele não tem solução alguma. Então, essas são as três vertentes dele. Na realidade, poderia ser assim, né? Um sistema admite solução? Sim. Se admite solução, então ele pode ter uma única solução ou infinitas soluções. Caso contrário, ou seja, não admite solução, então não admite solução, o que você vai fazer com isso? Nada. Não admite solução, acabou, para por aí. Ok? Então, aí está o que eu falei ainda há pouco, tá certo? Você tem aqui, nesse caso, nós vimos que o sistema é composto por duas variáveis e duas equações, onde só temos uma única solução, que é aquele 1 em 1. Não tem outra solução a não ser essa. Esse é uma solução, esse é um sistema que, de repente, não tem solução, certo? Por que não tem solução? Porque aí você não tem interseção das duas curvas. Nesse caso, são duas retas. Então, como ela não se cruza, não se interceptam, então você diz que ela não tem solução, tá? Então, você pode perceber claramente aí que são duas retas aí paralelas e que não tem interseção entre elas. Então, aí nós temos aí, graficamente, né, várias possibilidades e tudo mais com relação à geometria envolvendo sistemas de equações, tá? Algumas delas aqui, depois você dá uma olhada com calma. Isso aí não vai interessar muito para a gente. Passar adiante. Aqui nós temos aqui a matriz, o produto de matriz, a matriz A, como eu falei para vocês, que é a matriz dos coeficientes. X é a matriz das variáveis e B é a matriz dos termos independentes, tá? Aqui a questão do posto, na realidade, é quando você trabalha com geometria analítica, aliás, com álgebra linear, que é a geometria analítica também. Mas a gente não vai entrar muito nesse mérito, a não ser que exatamente você queira fazer um estudo profundo, né, sobre os sistemas lineares. Aí você tem que fazer uma revisão lá de álgebra linear. Posto, né? O que é posto? É quando o número de linhas, quando você coloca na forma escalonada, é igual ao número de linhas na forma ampliada, né?
Temos a matriz na forma normal e temos na forma ampliada, que daqui a pouco a gente vai ver, tá bom? Aqui, como eu falei para vocês, olha, o posto de A é 2, né? Por que é posto? Né? Porque você, quando escalona, obviamente que você vai observar que o posto é 2, tá? E que a imagem também é R2, portanto, uma única solução. Isso aí é álgebra linear, a gente não vai entrar muito nesse mérito, não, tá bom? Aqui, tá vendo? Linearmente dependentes também, ou seja, tem solução, tá bom? Combinação linear, ok? Então, aí, nesse caso, você tem várias soluções, tá bom? Isso tudo você viu na álgebra linear, e qualquer coisa você tem que fazer uma revisão sobre isso, mas talvez não seja interessante aqui para o nosso curso fazer isso, tá? Aqui, enfim, soluções, certo? E aí, então, você tem uma única reta aí sobreposta a outra. Muito bem, vamos ver logo para cá, vou pular, aqui também já álgebra linear. Vamos para os métodos, que é interessante. Métodos de resolução, que é interessante para a gente. Bom, vamos ver então os métodos de resolução, que é o que interessa aqui nesse nossa aula, certo? Vamos trabalhar com um sistema de N linhas e N variáveis. Os métodos de resolução, como já vimos, podem ser diretos ou interativos. A gente vai ver aqui os diretos, que são exatamente a eliminação de Gauss e a fatoração LU. É esses métodos que a gente vai trabalhar. Aí vem essa pergunta que é interessante, né? Eu acho que você já tem a solução, né? Se a matriz se uma matriz é quadrada, então ela pode existir a inversa. E se existe a inversa, a gente não poderia fazer exatamente x igual a inversa menos 1 vezes b? É uma pergunta interessante, mas cada um depois pode analisar essa pergunta e verificar exatamente a resposta, tá bom? Pense nisso. Interessante você pensar. Bom, então vamos ver o método de Gauss, que é a eliminação de Gauss, tá bom? Então, qual é a ideia do método de Gauss? O método de Gauss é você tem a matriz, ou seja, a matriz normal, e a eliminação de Gauss permite, e o objetivo é esse, transformar o sistema linear que tínhamos inicialmente num sistema triangular. Triangular, como você percebe aqui nesse segundo, olha lá, nessa segunda matriz, tá? Você percebe que, olha só, a primeira linha praticamente ela vem completa. Na segunda linha já deixa de existir exatamente esse primeiro termo e, consequentemente, passa a ser o segundo termo na segunda linha. Na terceira linha já vai vir o terceiro termo em diante. Na quarta linha, o quinto termo em diante. E assim sucessivamente até o último termo, que será igual simplesmente a um xn multiplicado por um d índice n, tá certo? Que é fácil de resolver. Então, o método de Gauss consiste exatamente em transformar a matriz que você tinha inicial, tá? A matriz completa, o sistema completo, na realidade, tá? O sistema completo, transformar esse sistema num sistema triangular, de tal forma que o último termo que você tiver aqui, ó, será igual a simplesmente um coeficiente multiplicado por um xn igual a dn, que é fácil de resolver. Ou seja, xn vai ser dn dividido por cm, n, e, portanto, aí você encontra o valor de xn. Encontrando esse valor, você vai encontrando os demais valores aqui acima, que aí você vai ter dois termos. Como você já encontrou o xn, é fácil encontrar o xn menos 1 e vai ser fácil encontrar os demais termos. Então, o algoritmo em si é exatamente esse. Tá? O algoritmo que a gente vai ver para resolver sistemas lineares com o uso da eliminação de Gauss consiste em que, através de operações elementares sobre linhas, transformar o sistema inicial num sistema triangular, de tal forma que, partindo de baixo para cima, você vai encontrando todos os x índices i que você quer encontrar e, portanto, o vetor solução do nosso sistema. Entendido?
senhores. Então, repetindo, tá? No que consiste o sistema de eliminação de Gauss? Se caísse numa prova, no que consiste? Consiste em transformar um sistema linear dado ou gerado, né? Porque de repente ele pode ser gerado através exatamente de operações matemáticas, né? Você então reduzir por meio de operações elementares sobre linhas num sistema triangular, esse sistema triangular superior, veja bem, porque tem um inferior, esse é o superior, de tal forma que a solução do sistema é encontrado a partir do último termo, tá? Que é o x índice n, portanto, vai encontrar o x índice n, e os demais na ordem até o primeiro x, que compõe o meu vetor solução. Feito isso, então, aqui está, para ficar bem mais claro no que consiste, tá? Consiste em transformar o sistema a ser resolvido em um sistema triangular equivalente por meio de operações elementares. A solução é, então, obtida resolvendo-se um sistema triangular, como eu já havia falado anteriormente. Pronto, aqui, resumindo o que que eu acabei de falar. Bom, aí eu falei para vocês ainda há pouco que nós temos uma matriz normal, certo? Matriz A, e temos uma matriz expandida chamada de matriz ampliada. Então, o que consiste essa matriz ampliada? Consiste em você ter a matriz A, que é essa aqui, a matriz A, tá vendo aqui a matriz A, somente com os coeficientes, todos, ok? Todos os coeficientes estão aqui, portanto, isso aqui é a matriz A. Aí coloca uma linha pontilhada e depois dessa matriz pontilhada você coloca um vetor, tá? O vetor seria a matriz coluna formado pelos coeficientes B1, B2 até Bn, ok? Então, quando você transforma então uma matriz numa matriz ampliada, ela ficaria dessa forma, ficaria fácil de você resolver, tá certo? É claro que o nosso objetivo é utilizar, veja bem, olha só, é importante também o que eu estou falando aqui, tá? É importante você não confundir álgebra linear, e muita gente confunde, principalmente o pessoal que não vai assistir a nossa aula de hoje, confunde a álgebra linear com cálculo numérico. Professor, a minha solução está certa. Eu vi que está certo. Tudo bem. Eu já vi provas e o aluno chegou a questionar comigo, professor, está certíssima a minha solução. Eu encontrei 1, 2 e 3 aqui. Olha aqui o colega encontrou 1, 2 e 3 também. Se deu certo para ele, não deu certo para mim. Por quê? Porque simplesmente o nosso curso não é, nossa disciplina, digo, não é de álgebra linear. Vocês já viram álgebra linear? Então, não tem o que discutir. Tá? Não é álgebra linear o nosso curso. Tá bom? Não é álgebra linear. É o quê? Cálculo numérico. E o que a gente vê em cálculo numérico? Algoritmos para resolver problemas. Esses algoritmos são colocados, são implementados onde? No computador, né? Você cria um algoritmo, desenvolve uma determinada linguagem, ou então utiliza exatamente de um determinado pacote e, consequentemente, aplica o cálculo numérico e, consequentemente, suas análises numéricas. É isso que é cálculo numérico, tá? Então, muita gente pode chegar comigo e dizer assim, professor, está certíssima a minha resposta. Está aqui. O problema todo é que eu não quero o uso da álgebra linear, porque senão eu não precisava dar esse curso. Não precisa, você já viu lá a álgebra linear, tá bom? São métodos numéricos, é cálculo numérico, tá bom? Então é importante frisar isso, lembrar, e se algum colega de vocês não assistiu essa aula, aliás, vai assistir porque vai ficar gravado, e eu vou disponibilizá-la no Classroom. Então é importante que ele ouça isso para depois não ter problema nenhum. Ok? Muito bem, continuemos. Bom, então as três operações elementares sobre linha são essas aqui. Você pode trocar duas equações sem maiores problemas. O sistema continua sem alterações.
Você pode multiplicar uma equação por uma constante não nula, também isso não vai alterar a solução do seu sistema. E também você pode adicionar um múltiplo de uma equação a uma outra equação, certo? Então, seria isso, né? Seria trocar a linha I pela linha J. Você pode pegar e substituir a linha I pela uma linha J multiplicada por um certo K, ou até a mesma linha, né? Multiplicar por um certo K, não nula, tá? E você pode, então, também substituir a linha I pela linha I mais K vezes a linha J, tá? Também não vai alterar em nada o seu sistema. São 3 operações fundamentais que a gente vai utilizar e que eu acho que você já viu isso lá em álgebra linear. Bom, aí nós temos aqui, tá certo, a matriz ampliada, como você pode perceber claramente, tá bom? Aí você tem a matriz ampliada aqui na primeira etapa, tá? Por isso que tem aqui esse 1 em cima, significa dizer que está na primeira etapa, tá? Na primeira etapa, o que você vai fazer? Você vai zerar os elementos que estão abaixo do pivô, tá certo? O pivô são os elementos que estão na diagonal principal, A1, A22, A33, A44, AMN. Bom, esses são os pivôs. Obviamente que vão mudando, mas os pivôs são sempre os elementos que estão na diagonal principal, tá bom? Então, a ideia, então, primeira é você zerar os elementos que estão abaixo do pivô, tá certo? Da primeira linha, que seria o A1. E aí, então, feito isso, aí o que é que vai acontecer? Aí, olha lá, pivô, como eu falei para vocês, tá bom? Aí vem, exatamente, feito isso, zerou, aí vai para o segundo pivô, tá certo? Que é o A22 aqui na etapa 2, que obviamente pode não ser o mesmo elemento que estava logo na matriz principal, no sistema inicial, tá certo? Isso pode mudar. Então, o A22 na etapa 2 passa a ser o pivô, e agora então você vai fazer a mesma coisa, zerar os elementos que estão abaixo do pivô, ok? E assim vai fazendo também até o último pivô, A22, A33, A44, A55, AMN. Pronto, feito isso, aí você vai chegar numa determinada etapa, né, em que você vai zerar todos os elementos que estão abaixo do pivô, ficando somente o último elemento, que é o próprio pivô. Aí, como não tem nada abaixo dele, então ele é o próprio, né? Ele, além de ser o pivô, ele é o último elemento e acabou a nossa eliminação de Gauss. Quando feito isso, então, o teu algoritmo já permite que você encontre a solução, que seria exatamente pegar esse último coeficiente, tá? Multiplicar por xn igual a bn, e aí então você encontra a solução, que é o xn, que é igual a bn, dividido por amn. E assim vai obtendo os demais na sequência de baixo para cima. O que a gente vai encontrar aqui? A gente vai ter que encontrar os multiplicadores, certo? Na primeira linha, você vai encontrar o multiplicador. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar. Olha só, fica bem fácil de você encontrar esses multiplicadores. Na realidade, aqui é o AI1 na etapa 1, dividido por A1 na etapa 1. Esse é o multiplicador 1 para você zerar os elementos que estão abaixo do pivô A1. Então, aí o que você vai fazer? Você vai pegar a linha 2, que recebe a linha 2, olha só, aqui, tá vendo aqui? Que recebe a linha 2, menos o multiplicador M21, tá? Vezes L1. Por que M21? Porque, na realidade, você vai pegar, olha só, o A21, substituindo o I por 2, dividido por A11. Na realidade, então, você vai encontrar o M11, né? Porque exatamente é esse o primeiro multiplicador que você vai encontrar aqui, tá? M21, na realidade, M21. Então, vai ser o M21, que recebe o A21 dividido por A1, tá? Então, de novo, só porque eu posso ter me enganado ainda há pouco. O M21, como é que você encontra o M21? Basta substituir o I por 2. Então, você vai ter que M21, que é o A21 dividido por A1. Então, você vai fazendo isso aqui, daqui a pouco você, praticando, daqui a pouco você não vai ter problema nenhum em saber qual é o multiplicador correto, tá bom?
Então, aí você vai fazendo aqui para todas as linhas, quer dizer, a linha N, tá? Quer dizer, você vai fazendo aqui para linha 2, depois linha 3, linha 4, linha 5. Aí para linha N, quem vai ser a linha N? A linha N vai receber o LN menos o M1 vezes L1. Tudo isso para cá, ó. Para a nossa primeira coluna aqui, onde você vai zerar todos os elementos. Só que você vai mexer com a linha toda. Você não pode mexer somente com esse elemento, tem que mexer com a linha toda e também com as demais linhas, tá? Até a última, ok? Muito bem, então aí nós temos também aqui a seguinte situação, né? Seguinte situação em que se você for calcular por cada um elemento, então você pode ter vários cálculos, se você quiser fazer, né? O AIJ na etapa 2 recebe o AIJ na etapa 1 menos o multiplicador vezes o A1J na etapa 1. Tá? E o B, esses Bs que se você quiser fazer individualmente, dá mais trabalho, obviamente. Eu acho melhor você fazer por linha, porque dá menos trabalho. Agora, uma implementação pode ser que, de repente, uma implementação computacional, em que você vai desenvolver o algoritmo, pode ser que isso aqui seja mais vantajoso. E aí, então, você, como analista de sistema, tem que averiguar isso, ou então ter um analista do seu lado, tá? Um camarada de computação que seja bom de computação para ver o que é melhor, tá bom? Então, aqui o B índice 1 na etapa 2 recebe o B índice 1 na etapa 1 menos o M vezes o B1 na etapa 1, ok? É claro que, obviamente, todos os A índice K, né, KK, tem que ser diferente de zero, porque senão aí você vai ter problema, né? Você vai ter um número que vai dividir por zero, aí o procedimento é o seguinte, é você trocar outra linha por onde tem exatamente esse elemento. Você pode fazer isso. Entendido? Ok. Então vamos lá. Aqui é um exemplo bem simples, né? Exemplo bem simples. Por que exemplo bem simples? Didaticamente, a gente trabalha, e até mesmo na prova, certo? Com 3 variáveis, 4 variáveis no máximo. Por quê? Porque a gente vai fazer na mão esses cálculos, né? A gente não vai usar algoritmos, apesar de que se você puder implementar isso para verificar e até na prática, você não vai utilizar, né, os cálculos na mão, tá bom? Então, na prática, obviamente que você vai ter que usar o computador. Algoritmos são feitos para computadores, tá bom? E mesmo porque você vai ter que trabalhar, você dificilmente vai trabalhar com 3, como eu falei, com 4, trabalhar com 10, 15 variáveis, 30 equações, enfim, aí depende exatamente da sua modelagem matemática, tá bom? Então, mas vamos lá. Enquanto isso, vamos ver. A ideia é que você aprenda, saiba usar esse método de Gauss, saiba usar o algoritmo. Esse é o objetivo do cálculo numérico, que você saiba usar e você saiba empregar e saiba analisar, tá bom? Esse é o objetivo. Então, o método de Gauss, aí nós temos aqui 3x1 menos 2x2 mais 5x3 igual a 20, 6x1 menos 9x2 mais 12x3 igual a 51, menos 55x mais 2x3 igual a 1. Queremos saber quem são as soluções x1, x2 e x3, ou seja, o vetor solução desse sistema. Tá bom? Aí nós temos aqui uma estratégia de aproveitamento, antes de continuar, tá? O que acontece se o pivô for nulo? Se for nulo, você pega e verifica o próximo pivô e então faz o quê? Faz a troca da linha, tá? A troca da linha toda. Então, é isso aí exatamente o que você vai fazer. Tá? E isso aí também você tem que prever lá no teu algoritmo, se for zero, tá bom? Muito bom. Então, vamos lá, pegou. Pronto, aqui tem um outro exemplo aqui, já você percebe aqui que são 4 equações e 4 variáveis, tá? Fatoração LU, não vi um exemplo. A ideia é a gente pegar aquele primeiro exemplo e fazer, né, passo a passo, encontrar o M21, M31, enfim, depois encontrar os demais. Essa é a ideia, né? Como eu estou aqui sem a minha mesa digitalizadora, foi uma falha,
Para a gente resolver isso, deixa eu ver como é que eu posso equacionar isso. Deixa eu ver se dá para a gente equacionar. Não sei se a gente vai conseguir. Para a gente ver como é que seria a solução desse sistema. Vamos lá, vamos ver logo outro. Daqui a pouco a gente resolve. Senão, no próximo aula eu trago uma digitalizadora e a gente, então, equaciona esse problema. Vamos ver o método LU logo, tá? O método LU consiste em transformar a matriz A num produto de duas outras matrizes L e U, tá? LU. Daí o nome LU, certo? Ou seja, vamos transformar a matriz A num produto de matriz L, que é uma matriz triangular inferior, multiplicado por uma matriz U, que é uma matriz triangular superior. E aí, então, como é que você faz? Você pega a matriz A vezes X, que é igual a matriz B, e transforma uma matriz LU vezes X igual a B. Na realidade, até aqui não teve nada de extraordinário, a não ser a mudança, né? Você percebe, então, que nesse primeiro aqui nós temos o sistema linear da forma convencional, e aí nesse segundo momento aqui nós já temos aqui a transformação, ou seja, a substituição da matriz A pelo produto LU vezes X igual a B. Só que aí, quando chegar nesse momento, o que você vai fazer? Você vai fazer a seguinte operação.